Os últimos tempos, Razan, é tempo demais. É o melhor, é o campeonato mais emocionante da história do Brasileirão. Assim, esse é, até porque 2009 não tinha 6 times separados por 4 pontos nessa altura. Eu vou até checar direitinho a tabela de 2009, já te falo direitinho como é que estava naquela época. Mas é o mais espetacular de todos e pode ser o primeiro campeonato da história do Brasil decidido no saldo de gols. Você é o mais emocionante de todos, PV? Não tenho dúvida disso, não. Tenho a menor dúvida disso, não. Porque olha só, a Barueri 2, Flamengo 0, para eu chegar na 32ª rodada, classificação. 1, 2, 3. 35ª rodada, eram 6 pontos do primeiro ao sexto. São Paulo 59, Palmeiras 58, Flamengo 57. Atlético 56. Cruzeiro 54, Internacional 53. O Internacional foi vice-campeão. Isso aqui é a 34ª, falta uma. 62 a 55. Eram 7 pontos do primeiro ao sexto. São Paulo 62 em 2009. Eram 7 pontos do primeiro ao sexto. Hoje são 4. Então, assim, do ponto de vista... E vamos combinar, o campeonato de 2023, do ponto de vista técnico e tático, é muito melhor que 2009. Muito melhor de 2009. Aí você vai dizer, mas a tabela está achatada, o campeão vai ter 72 pontos. Azar, porque você achatou o campeonato. Em 2000, a última vez que o Campeonato Espanhol teve 3 postulantes ao título na última rodada, em 2007, o campeão teve 76 pontos na Espanha, que depois virou a Liga dos 100 pontos. Mas o campeonato foi espetacular do ponto de vista da emoção. Não dá para ter tudo na vida. O campeonato é o mais emocionante de todos os tempos do Brasileirão. Assina embaixo, e a tabela mostra isso. A gente está vendo Palmeiras e Flamengo com 63, Botafogo 62, Galo 60, Grêmio e Red Bull Bragantino com 59 pontos. É um desfecho, seja como ele for, que já é muito maluco e a gente nunca mais vai esquecer desse Campeonato Brasileiro 2023. Portanto, você desfrute deste momento, porque ele é raro. Aqui no nosso chat, o Olavo Marcel está falando, Flamengo, como sempre, chegando pelas beiradas, mas o Palmeiras não vai largar. E o Botafogo, infelizmente, para o bem do futebol, virou meme. Para o bem do futebol, depende do ponto de vista, né? O botafoguense, o torcedor do Glorioso, está pé da vida. O Leandro está falando assim, abaixo os mata-matas. Pontos corridos é o que vira. O Gustavo está mandando saudações rubro-negras direto de Barcelona. Manda um catalão aqui no nosso chat, Gustavo. Quero saber se você está bem aí na linguagem local. O Ellerson concorda que está com muita emoção mesmo, é o mais equilibrado de todos. Bom dia, Patrícia Lopes, seja bem-vinda. A Lois Bernardes também está com a gente. Não se esqueçam de deixar o seu like e votar na enquete. Quem você acha que vai ser o campeão brasileiro, a gente vai atualizar durante o nosso de primeira. Vamos fazer o seguinte, vamos começar mostrando gols da rodada do Brasileirão. Se você viu, você veja de novo. Se você não viu, veja agora com a gente aqui no de primeira. Começando pelo começo, como diria o outro. Nem sei se tem um outro que fala isso, mas eu acabei de meter essa. Vamos começar pelo Corinthians e Bahia, porque foi um resultado, a gente estava falando semana passada com o Samir Carvalho, a gente vai ter ele hoje aqui no de primeira. Rapaz, a maior goleada da história da Neoquímica Arena, o Bahia meteu no Corinthians, igualando aquele Flamengo 5-1 para cima do Corinthians também, no estádio Alvinegro do Parque São Jorge. E a gente vê os gols, PVC. O Cauli é um candidato a gol da rodada, inclusive. O Cauli é muito bom jogador, é jogador daqui... Para mim, o craque do jogo foi o Tassiano. Mas o Cauli é muito bom jogador. Ele é jogador, se o Bahia cair, de alguém ir atrás dele, mas o Grupo City não vai liberar. A promessa para o Grupo City é que, mesmo que eventualmente o Bahia venha a ser rebaixado, o Rogério vai ter um time forte no ano que vem. Olha o Cauli. Olha essa jogada, gente. Não, essa jogada é um espetáculo. Eu vou mostrar de novo. Vamos de novo. O Rogério montou um time muito bem montado. Ele dá um tapinha na bola o suficiente para sair da marcação, já passa à frente para receber de volta, balança na frente do marcador e o chute de esquerda que ele acerta sem ângulo, para mim é o gol da rodada, PV. O gol da rodada tem que ver. Tem o gol do Everton Ribeiro, enfim, é um golaço. Tem alguns golaços nessa rodada, o do John Kennedy, do Fluminense, o do Cano, do Fluminense, o do Everton Ribeiro de letra e o do Cauli. E o do Arana também é golaço, do Galo. Mas esse, para mim, é o melhor. Aí o lance do toque de mão, o VAR vai checar e vai dar o pênalti que existiu. E o Tassiano vai cobrar. Aliás, o Marcelo de Lima Henrique deu 2 pênaltis em Itaquera contra o Corinthians.
Pois é. Tassiano bateu bem demais. E assim, era 3-0, gente, com 29 minutos do primeiro tempo. Isso não é pouca coisa, PV. Inclusive o Rogério Ceni, que é o treinador, inclusive, ele até foi perguntado e respondeu sobre isso, porque ele nunca tinha vencido o Corinthians na Neoquímica Arena, né? Seja como jogador da época do São Paulo, seja como treinador nas outras oportunidades em que lá esteve com Fortaleza e com o próprio São Paulo. Renato Augusto faz esse belo gol também, mas o Corinthians não consegue esboçar reação. E o Rogério, depois eles mostram aquelas imagens de bastidor, a pré-eleção dele, depois do pós-jogo, falando que não foi por acaso e que o time saiu da zona e para ele, meio que fazendo um pacto ali com os jogadores para não voltar mais. PVC, o Bahia respirou para muita gente de forma surpreendente com esse 5-1. O Rogério montou muito bem o time, montou num 3-4-2-1, que virava 5-4-1, né, defensivamente. No segundo tempo, ele adianta o Luciano Juba, porque o Fagner começou o jogo como ala e passou a jogar como lateral, então o Luciano Juba subiu a marcação um pouco, ficou um 4-4-2 no desenho, aí o lance do pênalti em cima do Ademir. Gil empurrando ele. O Tassiano vai cobrar e finalizar aos 39 do segundo tempo, né? E finaliza, faz o quinto gol. Só vou checar se foi 39. 40 do segundo tempo. Bahia 5, Corinthians 1, igualando, portanto, a maior derrota do Corinthians na Neoquímica Arena. Isso tudo na véspera da eleição do Corinthians. Já na sequência a gente vai ter o Samir Carvalho para conversar com a gente sobre o Augusto Melo, que venceu, né, o André Luiz Oliveira, candidato da situação, quebrando aquela sequência de 16 anos da chapa Renovação e Transparência. Você imagina como é que estava o clima no dia seguinte, no sábado, claro, com muitos protestos e muita reclamação por parte da torcida corintiana. Samir, na sequência, vai falar com a gente sobre isso. Mas é uma goleada para dar uma moral gigantesca. O Bahia, com esse resultado, gente, ele deu aquela bela respirada. A gente vai aqui para a parte de baixo. O Bahia saiu da zona de rebaixamento, chegando a 41 pontos. Claro, hoje ainda tem o jogo que complementa a rodada. O Cruzeiro vai enfrentar o Goiás num confronto dos desesperados, sendo que Curitiba e América já estão rebaixados. O Cruzeiro e o Goiás fecham a rodada hoje. Se o Cruzeiro pelo menos empatar, ele coloca o Bahia de novo na zona de rebaixamento, se vencer ainda mais. Aí respira ainda mais, passando até o Corinthians. Se o Cruzeiro vence hoje, ele dá um belo salto na tabela. E o Corinthians, que poderia já estar praticamente tranquilo, se tivesse pelo menos empatado, ainda está com esse sinal de alerta ligado pelos lados do Parque São Jorge. Vou dar bom dia para o nosso colunista do All Sport, Rodrigo Matos, que também está posicionado para conversar com a gente sobre esse Brasileirão da loucura, que o bicho está pegando, hein, gente? É impressionante. Para o PVC, é o mais emocionante de todos os tempos. E para você, Rodrigo, bom dia. Bom dia, Razan. Bom dia, PVC. Acho que sim. É o mais emocionante, sim. A gente já teve ali 2009, né? 2020 também. Foram campeonatos ali decididos no finalzinho, última rodada. No caso do de 2020, inclusive ali com aquela coisa do gol do Inter, né? O gol do Edenilson e tal. Mas nesse aqui tem muito time envolvido e também tem uma briga muito forte ali pelo rebaixamento. Então tem nos 2 pontos da tabela, e essa reviravolta do Botafogo, que liderou o campeonato quase todo, né? Acaba tornando o campeonato, sim, o mais emocionante. Hoje dá para dizer que então, provavelmente a briga está entre 3 ou 4 times, né? De fato, mas dá para sonhar ainda uns 6 ali, né? Tem algum sonho, pelo menos, possível na mesa, embora esteja parecendo que vai ficar entre Palmeiras e Flamengo mesmo, mas de qualquer jeito, muita reviravolta. Ontem, por exemplo, depois que o Botafogo só empatou, você teve o Flamengo líder durante um período e depois o Palmeiras recuperando quando ele faz o segundo gol, né? Então, já teve uma troca de liderança e é possível que aconteça nas próximas rodadas. Então, sim, é o mais emocionante. A gente viu 3 líderes durante períodos diferentes dessa rodada. O Botafogo não estava vencendo, estava virando líder. Depois toma empate e perde a liderança. O Flamengo está vencendo, vira o líder. O Palmeiras está perdendo, perde a liderança. Aí o Palmeiras empata, volta. O Palmeiras toma segundo e vai, e volta e vem. Aquele negócio, jogo maluco do quebra-cabeça para quem estava ligado na tabela. Tem print para todo mundo como líder, né? O palmeirense tem o seu print atualizado, evidentemente, porque é o líder atual. O flamenguista conseguiu lá, quem estava ligado na tabela durante a rodada, conseguiu pegar o seu print do rubro-negro na liderança, e o botafoguense da mesma maneira. Aliás, estava fazendo contas aqui de pontos perdidos pelo Botafogo em gols sofridos nos minutos finais. É um roteiro daqueles para deixar ainda mais dramática a situação do torcedor do Glorioso. Chegou uma pergunta aqui no chat que eu vou repassar para o PVC
Só antes quero saber teu voto na enquete, ô Rodrigo. Quem você acha que vai ser o campeão brasileiro? Coisa tranquila. Fácil essa enquete, né? Eu acho que ficando no muro, eu acho que fica entre Flamengo e Palmeiras. Não sei dizer qual dos dois. Acho que eu tenho algum favoritismo pro Palmeiras hoje, por ele ter a vantagem do saldo, né? Que é o que está colocando ele na frente, e por ele ter uma tabela que eu diria que é um pouquinho mais fácil que a do Flamengo. É mais fácil que a do Flamengo. Também acho mais fácil que a do Flamengo. Então, a gente vai mostrar, inclusive, na sequência. Tem algum Olha favoritismo? só para atualizar aqui, ó. Tem um outro ingrediente da emoção desse campeonato, que é a maior média de público da história. A média está em 26.327, o que representa 15% mais público do que o recorde, e o recorde aconteceu 40 anos atrás. A média de público dessa rodada foi 24.194. É muita coisa, cara. 26 mil pessoas de média de público não passa nem perto do recorde, velho. Passou o recorde, sim. Tchau, tipo Verstappen. Passou de passagem, né? Eu desafiei aqui no nosso chat o Gustavo a mandar um catalão. Ele falou que é amigo do Thiago Arantes e meteu um catalão. Só que eu que não vou saber ler agora. Eu me ferrei nessa. Ele escreveu assim. Vamos ver se eu consigo. Ó. Só amigo de Thiago Arantes e parlo catalá fa molts anos. Tá vendo? Meteu essa aqui, ó. Você fala melhor que eu, PV. Não, eu não falo catalão. Eu falo Chata de Chufa Sius Plau. Sabe o que é o Chata de Chufa Sius Plau? Não, o quê? É um verso de Vaca Profana, que é a música que diz que de perto ninguém é normal. E aí a música do Caetano, né? E ele rima com Horchata de Chufa Sius Plau. Horchata de Chufa é um drink. Sius Plau é por favor. Muito bem. Então tá vendo, né? Não lembro se o Rodrigo estava aqui no de primeira nessa ocasião, mas o PVC sabe pedir drinks em todas as línguas possíveis, né? Italiano, alemão, até em catalão, Rodrigo Marques. Tem que usar, saber o que efetivamente é útil nas línguas, né? Umas frases básicas, e entre essas é cerveja, pão, né? Um sanduíche ali, alguma coisa nesse sentido, é o mínimo ali para sobrevivência. É o mais importante. Outras frases aqui também que a gente não vai falar. Essas aí deixa em off. Não se esqueçam de deixar o like de vocês, tá? Você que está chegando agora com a gente aqui no De Primeira. O Enoque Abreu fez uma pergunta, PVC. Eu acho que você talvez não goste desse assunto, mas ele é inevitável nessa reta decisiva. Por quê? Nos pontos corridos, tem times que têm coisas a disputar na reta decisiva e outros não, certo? Alguns estão diretamente envolvidos na disputa, outros não. Alguns que não estão diretamente envolvidos na disputa terão influência na reta final. Ele pergunta assim, PVC, o que você acha do papel do Fluminense e do São Paulo nessa reta final? Eles podem atrapalhar ou podem ajudar? A pergunta do chat aqui do Enoque, perguntando para você sobre o papel do Fluminense e do São Paulo, PVC. E aí, antes de você responder, eu te ajudo ilustrando com os caminhos dos candidatos ao título. O Palmeiras tem o Fluminense no seu horizonte, o Grêmio tem o Fluminense no seu horizonte, o Flamengo tem o São Paulo no seu horizonte, e o Galo tem o São Paulo no seu horizonte. Então, a pergunta dele, como é que você acha o papel do Fluminense e do São Paulo, PVC? Eu acho que tem que ser o papel da Lazio. Eu sempre vou citar esse caso da Lazio de 2002, que foi a última rodada. Se a Lazio perdesse para a Internacional de propósito, a Roma podia ser campeã. E a Lazio meteu 4-2 na Inter, jogando a última rodada, o jogo que ficou famoso no Brasil, porque o Ronaldo foi substituído pelo Hector Cooper, saiu de campo, sentou no banco e chorou, às vésperas da Copa do Mundo de 2002. Naquela rodada, a Roma chegou em terceiro lugar, com 67 pontos, a Inter tinha 69 e a Juventus tinha 68. Se a Lazio perdesse, a Inter era campeã, a Roma não tinha chance. A Juventus ganhou da Udinese e foi campeã, e a Roma ganhou do Torino por 1-0. O Torino não entregou o jogo. A Roma ganhou de 1-0, gol de Cassano aos 23 do segundo tempo. Então, ninguém discutiu isso na Itália naquele ano em que o Torino podia entregar o jogo para a Roma ser campeã e que a Lazio podia entregar o jogo para a Roma não ser campeã. E a Lazio ganhou de 4-2 da Inter. Então, assim, eu como jornalista, entre ser leviano e ser ingênuo, claro que eu prefiro não ser nenhuma das duas coisas, mas leviano eu não vou ser. Eu posso investigar e descobrir se teve algum jogo de entrega. Se não tiver como publicar, não vou falar do assunto. Prefiro falar da Lazio, que ganhou da Internazionale, mesmo podendo entregar o título para a Roma, sua grande rival.
Tá respondida a pergunta do Abreu aqui no nosso chat do De Primeira. A gente segue mostrando os gols da rodada, mas antes eu queria registrar né, aqui... que a gente ainda tem essa discussão no futebol brasileiro, né? Pois É uma tristeza, assim, e aconteceu porque já aconteceu outros finais de campeonato Sim. que teve coisas similares, escalação de reserva, enfim. Espero que, assim, eu acredito que tanto o Fluminense quanto o São Paulo vão escalar os times com força máxima nesses finais, até analisando o histórico dos dois técnicos, né? Não vejo nenhum motivo para ser diferente, né? O Fluminense Aliás, pode isso que eu ia poupar falar o do Mundial do jogador Fluminense. mas assim, vamos ser sinceros, o jogo do Fluminense contra o Palmeiras é 15 dias antes da primeira semifinal, né? Sim, 15 dias. É muito tempo para... E o Fluminense vem jogando com força máxima. O Diniz deu uma declaração depois do jogo contra o Coritiba, falando sobre isso, falando que ele já tem o planejamento, não quis dizer qual era, mas que ele ia escalar o melhor time possível e que ele estava consciente de que afetava a briga do rebaixamento e do título, porque se você lembrar, além dos dois ali, o Fluminense pega o Santos também, né? Então Sim, ele na também próxima rodada. ele impacta na briga do rebaixamento. Então ele tem 3 jogos que impactam em cima e embaixo da tabela. Mas conhecendo o histórico do Diniz, não vejo nenhum motivo pelo qual a gente vai esperar uma coisa diferente dele escalar a maior força do Fluminense ali possível, poupando um ou outro jogador ali que eventualmente esteja com um problema físico. Tem um detalhe dessa história vou voltar a dizer, eu não vou investigar o tempo inteiro, entender o que vai acontecer, contar a história de quem colocou o time mais reservas, se tinha razão ou não tinha razão, estava machucado ou estava suspenso ou não estava, enfim. Agora, quando a CBF, em 2011, determinou que as últimas 2 rodadas iam ser de clássicos estaduais, eu fui contra. Eu achava que não tinha que fazer, mas deu certo. Em 2011 e 2012, não aconteceu o que se discutiu em 2009 e 2010. Na quarta-feira, agora, tem Flamengo e Atlético, o grande clássico da rodada de quarta-feira, e é o reencontro de Filipão e Tite. O Filipão foi professor do Tite nas aulas de educação física e, portanto, foi técnico do Tite no colégio em Caxias do Sul. E os dois tiveram um atrito pesado que ficou famoso pelo Fala Muito, primeiro clássico Palmeiras e Corinthians de 2011, em que se trazia a discussão de Palmeiras 1, Fluminense 4 nas últimas rodadas de 2010, quando Corinthians, Fluminense e Cruzeiro disputavam o título. O Fluminense ganhou em Barueri do Palmeiras, o jogo começa com Deola fazendo inúmeras defesas importantes, a torcida do Palmeiras pedindo para entregar absurdamente, e o Fluminense goleia por 4-1, e o Tite ficou com a ideia de que aquilo tinha sido um jogo de entrega. Eu não acredito em jogo de entrega. O Palmeiras não estava ganhando de ninguém, ia ganhar do Fluminense, que foi campeão, por quê? Mas o fato é que ficou aquele resquício. E até hoje tem um resquício da história do Tite com o Filipão, por causa daquele campeonato de 2010. E vai haver o reencontro do Tite e Filipão no Maracanã na quarta-feira. Esse jogo foi na Arena Barueri, né? Foi Barueri. Você que tem mais fonte ligada aí aos dois, foi isso mesmo? Porque eu tinha a impressão que a confusão tinha sido relacionada a uma proposta de que um estava num clube, eu nem lembro exatamente qual é a relação, mas eu sempre ficava com essa impressão que o Falar Muito era relacionado a isso. Mas não, foi por causa do Palmeiras do jogo. O Tite ficou magoado, eu acho que sem razão, porque o Palmeiras não ganhava de ninguém. O Palmeiras não ganhava de ninguém. Então, não ia ganhar do Fluminense. Mas o Tite ficou com a ideia de que aquilo tinha sido uma ajuda extra para o Fluminense ser campeão brasileiro. O Corinthians terminou em terceiro lugar, né? O Tite tinha chegado em outubro de 10 e ficou em terceiro lugar por causa do empate contra o Goiás na última rodada. O Cruzeiro foi vice-campeão. É o campeonato do pênalti do Gil no Ronaldo, do Sandro Meirahit, que o Gil faz a carga no Ronaldo, o Ronaldo cai, teve toda aquela polêmica se foi pênalti ou não foi pênalti. Eu acho que foi pênalti. Mas, enfim, o Corinthians terminou em terceiro lugar e o Cruzeiro foi vice-campeão. E tem o caso do Flamengo e Fluminense, né? Em 96, quando o Fluminense é rebaixado, o Flamengo escalou reservas contra o Bahia e o resultado teve peso no rebaixamento do Fluminense. Então, tem um histórico aí. Essa eu não sabia. Em 96. Eu pesquisei aqui, 96. É o primeiro rebaixamento do Fluminense.
Então, tem um histórico. Tem um histórico. Tem um histórico aí de alguns clubes. Eu também concordo com o PVC, eu não vejo entrega, mas assim, às vezes de algum time escalar reservas já aconteceu. Aconteceu com o Grêmio, né? No final de 2009, naquele jogo contra o Flamengo. E tem um jogo também muito problemático, que foi aquele Inter e Goiás, que leva ao rebaixamento do Corinthians, que aí eu estava no jogo, cobrindo o jogo, e eu não estou falando aqui, eu não estou fazendo nenhuma humilhação. Quem reclamou foi o próprio Abel Braga, que era o técnico do Inter, que não gostou da atitude do time dele naquele jogo. Não entendeu e ficou bastante irritado. Eu estava na entrevista pós-jogo que ele deu ali no vestiário, e ele ficou bastante irritado com a atitude dos jogadores do Inter naquele jogo contra o Goiás. O Goiás ganha e o Corinthians é rebaixado. Nessa do papel de cada um dos times, né, que vão influenciar na disputa, tem um detalhe nessas rodadas finais que os jogos agora são na sequência, né? Meio de semana, final de semana, então quem for pensar em escalar jogador, eventualmente por desgaste físico, vai ter que avaliar isso também, porque senão pode estourar alguém nessa reta final, seja por qual motivo for, nessas últimas 3 rodadas. Essa história do Tite e do Filipão, eu acho que é pauta essa semana, e alguém pode até dizer outra coisa, mas eu já ouvi eu sei porque eu tinha isso na cabeça, de que tinha uma versão de que um deles estava empregado em algum clube e o outro recebeu proposta para aquele clube e houve uma mágoa ali do Tite. Mas pode ser que eu esteja totalmente enganado. Sabe quando você fica com uma versão na sua cabeça que não está... Então, Mas eu acho que vale perguntar de novo, se alguém tiver clima para perguntar, porque só vai ter como perguntar na quarta-feira, provavelmente, depois do jogo. E aí, depois do jogo, vai ter um monte de coisa para falar. Os dois eram muito próximos, porque o Filipão não foi professor do Tite no colegial. O Filipão montava o time do colégio. Então, o Filipão foi técnico do Tite no time do colégio. Então, eles se conhecem antes do Tite ser profissional. E esse ruído pode ter feito as pazes, pode ter se encontrado no restaurante uma hora dessa, que eu não tenho informação, mas o ruído existiu. Eu prevejo, se alguém fizer a pergunta, uma resposta enigmática do Tite, que depois a gente vai ter que ficar horas aqui tentando decifrar para saber o que exatamente ele está querendo dizer com aquilo. Mas a do Felipe ele já sabe qual é a resposta, né? E aí provavelmente ele não vai falar nada. Exatamente. A gente já sabe mais ou menos as respostas antes das perguntas serem feitas. E nessa do jogo do Palmeiras e Fluminense que o PVC estava lembrando, da Arena Barueri, eu revi a entrevista do Filipão depois, ele estava pistola com a torcida pela atitude nas arquibancadas. Ele não queria entregar o jogo. Ele não queria entregar o jogo. Agora, o jogo foi 4-1. E a torcida comemorava os gols do Fluminense, foi uma loucura, assim, desse ponto de vista. O Léo Bianchi, acho até quem faz a reportagem, ele tá assim, com a torcida do Palmeiras comemorando, ele fala, parece uma cena comum, normal, torcida do Palmeiras comemorando gol, mas o gol foi do Fluminense, tipo, completamente... Mas você vê, a gente não teve nenhum caso até hoje de um técnico que tenha embarcado nessa maluquice, né, de ir na vontade da torcida. A gente tá falando de vários, o Abel ficou irritado, nenhum desses dois técnicos que a gente tá falando aqui, o Dorival e o Diniz, tá, né, nenhum indício de que vai embarcar uma dessas. Filipão, Tite, nenhum técnico no Brasil embarca nessa maluquice de torcida, de querer entregar. Exato, isso é coisa de torcedor. E nem deveria ser, já é assim, e eu não estou criticando nenhuma torcida específica, porque todas fazem isso. Mas, assim, é lamentável só que a torcida queira que o seu time entregue. É isso. Assim, é um espírito. Qual é o espírito que é esportivo que a pessoa que pensa assim quer para o futebol? É isso que ela quer, um jogo entregue? Esse mancha que você quer no seu clube? Não, eu tenho falado uma coisa, porque eu tomei um golpe faz 2 anos e pouco desses golpes de celular. A gente reclama há 50 anos da honestidade dos deputados no Congresso Nacional e o estelionatário está do outro lado da rua. Então, assim, a honestidade tem que partir de nós mesmos. Não faz sentido você comemorar a desonestidade. Você vai querer alguém desonesto contra você? Não. Então, pera um pouquinho. Repito, a gente cobra há 50 anos a honestidade do Congresso Nacional e o estelionatário está do outro lado da rua dando golpe pelo celular. Então, temos um problema como população. Não vou pedir jamais para alguém ser desonesto. Não dá para a gente cobrar dos outros se a gente nem mesmo faz o exemplo pela nossa parte, né? Essa que é a grande questão
nesse caso desses pedidos de torcedores, por alguns torcedores, mas não todos, evidentemente. Isso, claro, que vai gerar divisão nas próprias torcidas.